Como se chama em Kabbalah o desejo de querer receber para si mesmo? Se chama anjo da morte. O anjo da morte é o desejo de querer receber para si mesmo. Porque nem sempre estamos falando da morte do corpo, estamos falando de morte de projetos, estamos falando de morte de relacionamentos, estamos falando de morte de ideias, ideias que quando ven brilhantes depois se contaminam pelo caminho e na hora de plasmá-las estão contaminadas. Do que? Desse desejo com o que você a contaminou de início. Se eu tenho uma grande ideia, um grande projeto, e de início digo, quanto que eu vou ganhar? Eu contaminei esse projeto com um desejo de receber para mim mesmo. Antes de desenvolver, antes de pensar quanto que eu vou dar, antes de pensar se isso serve para alguém, antes de pensar se eu posso influenciar alguém positivamente, se eu posso levar luz, eu penso quanto eu quero ganhar, que vai acontecer lá no final do projeto. De repente, eu vou fazer o projeto. De repente, aquilo que eu estou querendo fazer, eu vou fazê-lo. Mas aí estão os clientes que vão pedir desconto, estão os clientes que não vão me pagar, estão os clientes que só querem para eles. Por quê? Porque esses clientes se aproximaram por causa dessa energia que tinha meu projeto, que era a energia de querer receber para si mesmo. Então, essa energia não sumiu, não desapareceu, ainda está lá. Só que quem vai usá-la? Eu já usei. Eu coloquei um produto caro, só quero receber. Agora está usando meu cliente. Agora meu cliente está se aproveitando disso. Mas não é porque meu cliente pode fazer isso, ou pode fazer outra coisa, ou pode valorizá-la. Não, não. Aqueles que iam valorizar eram outros clientes que não chegaram ao meu projeto. E por que não chegaram? Porque eu não valorizei a ideia de início, você entende? É, o sistema é perfeito. O sistema não tem erros. Nós temos erros de interpretação. Nós temos erros de emoção. Nós temos desvios na palavra. Nós temos emoções que não são convenientes para nossos resultados. Somos nós, não o sistema. O sistema é perfeito. O sistema não tem erros. É aquilo que nós vemos como terrível, imperfeito, injusto. Não, não, é perfeito. É? Só que nós não estamos avaliando da forma justa, através de nossos sentidos. Os principais, os imediatos, né? Vista, ouvido, olfato, tacto, gosto. Não estamos avaliando. Temos um erro de avaliação, para não dizer erro, não é que estamos vivendo errados. Temos um erro de avaliação. Hum. E assim acontece com todo. Quando eu me encontro com isso, em qualquer instância, em meu projeto, em meu relacionamento, meu casamento, de minha saúde, é porque isso já o contaminei de entrada com isso. Então isso volta para mim. Tem que se reequilibrar o universo. Para que volta para mim? Para que eu possa corrigi-lo. Quando eu vou fazer, pensar ou decidir isso novamente, preciso fazer uma correção, porque isso tem muito desejo de receber para mim mesmo. É o desejo que a humanidade precisa, vamos dizer, curar, corrigir, transformar em desejo de compartilhar, em desejo de dar, de influenciar, de iluminar. Então, por isso a pergunta sempre, o que eu tenho para dar? Não o que eu tenho para receber. Depois eu ajusto o receber. Claro, tem um momento e um tempo para cada coisa. O receber se ajusta depois. Em algum momento eu tenho um tempo para isso, para ajustar, para receber o que é meu. Não é que eu vou dar tudo e, não, não, eu só estou trabalhando para engrandecer o mundo. E eu? E você, com o teu projeto? Não, você tem que ganhar. E tem que ganhar muito. Mas a ordem é a que precisa mudar. E a ordem também está nos inícios de um projeto. Se eu, o que me move para fazer esse projeto é querer ser melhor que o outro, esse projeto em algum momento vai trancar, não vai prosperar. Se o que me move é só o desejo de ganhar, eu, sem pensar o que eu estou dando, esse projeto tem uma vida curta. Ou uma vida longa, mas é uma vida ruim. Né? Mesmo que nas pessoas. Pode ser uma vida curta, maravilhosa e feliz, ou pode ser uma vida longa e ruim. Diz que bom que viveu tantos anos. Mas viveu amargurado, viveu triste, com depressão. Qual que é a graça? Qual que é a vantagem disso de viver 120 anos? Não, nós queremos viver muito e felizes, e prósperos e saudáveis. Aí que está.
Y en esta porción de esta semana, se llama Shoftim, o en algún lugar de Shofetim, inicia falando que porás oficiales y juízes y oficiales, nas tuas portas. Quando Moisés fala para o povo, não fala em todas as portas da cidade, porque as cidades estavam, naquelas épocas, principalmente, eram amuralhadas, fechadas. Na antiga Jerusalém, por exemplo, existiam, e existem atualmente, né? Portas. A porta de Damasco é uma porta que quando você sai ainda, qual que é a direção na que você se encontra saindo pela porta principal lá de Jerusalém antiga? A porta de Damasco, ou seja, esse caminho em algum momento vai chegar em Damasco. Isso que chama porta de Damasco, todas as portas de Jerusalém são portas que, se nós vamos ler no literal, na porção, são portas a ser cuidadas por juízes oficiais, policiais, vamos dizer, policiais, diríamos hoje. Mas para que alguém colocaria um juiz na porta de uma cidade? Aí está a primeira pergunta, né? Um oficial, tudo bem. Um juiz faria o quê lá? Uma deportação imediata, aqueles que não merecem entrar na cidade? Cosa que no acontece porque, es decir, o peor lugar para se estar tomando un café lá en Jerusalén es perto de la puerta de Damasco, porque ahí a cada día aparecen varias veces personas con facas y con armas para tentar matar un policía israelense, ¿no? Esto aparece a diario na intifada, todo alrededor de esas entradas o saídas de la ciudad. Estamos falando de un lugar de entrada y saída, de un lugar de tránsito, de un portal, de una porta. E eu vejo que muitos usam estes dos portais para dizer, oh, atravesso um grande portal, estou para atravessar um portal, olha esse portal de luz, sem entender muito bem o que falam quando falam de portais ou de portas e que significa uma porta. Na verdade, sem entender nada. Por quê? Agora vamos entrar um pouco mais no assunto das portas, mas explicando um pouquinho mais em profundidade. Então, para que colocaria um juiz nas portas de uma cidade? O juiz tem que estar dentro, julgando, em tal caso, né? Mas o Zohar nos conta, e isto vem de Talmud de Babilônia, eh, o Talmud de Jerusalém, o Zohar, quando nós falamos, o Zohar tem acréscimos e tem comentários de grandes cabalistas, de Rabbi Akiva, por exemplo, que foi o mestre de Rabbi Doari, né? Rabbi Akadosh, o Santo Leão, tem muitos apelidos o Rabbi Akadosh, que chama Rabbi Isaac Luria, um dos pais da Kabbalah luriánica, mas de toda a Kabbalah. E estamos falando que encontramos comentários que poderíamos fazer 5 livros do Zohar, ou várias Torá, né? Então, na Torá encontramos o texto e depois os diferentes, não só interpretações, porque quando nós falamos do Talmud, falamos que são quantidade de sábios que se juntaram para discutir isto. Isto não é uma opinião de um, uma opinião do outro. E as almas desses grandes sábios que também estavam presentes, assim como quando se escreveu o Zohar, que tinha almas que já tinham, sábios que tinham desencarnado, mas estavam lá, né? De acordo ao relato no Zohar. Então, o que nos diz o Zohar e as interpretações mais próximas, os grandes cabalistas? Que aqui estamos falando de portas internas e não de portas externas. Quando falamos em portas de grandes cidades, só grandes cidades tinham portas, estavam amuralhadas, cidades economicamente poderosas, as outras não. Então, algo que fale só de uma cidade ou de poucas cidades também não faria sentido. Mas tem uma coisa que é a palavra lejá. Você colocará, não todos vocês. Está se referindo, está individualizando. Então, isso é mais um sinal de que estamos falando de portas interiores, de nossas próprias portas interiores. E quais que são nossas portas? Eu já as nomeei antes. Nossas portas são
Shalom. Nossas portas são eh, por onde entram ou saem percepções, entram ou saem coisas. Abri uma janela aqui que não consigo fechar. Bom, são os olhos, a porta da visão, a boca, a porta da fala, os ouvidos, a porta da escuta, o olfato, o nariz, a porta do olfato, e o tacto, a porta, as mãos, nos pés, mas não só as mãos e os pés, também a pele, né? A pele como um todo é um órgão que nos conecta com o mundo externo. Por onde entram ou por onde saem. Nas portas sempre entram ou saem coisas. Decimos, através da palavra, só saem coisas? Não, também através da palavra entram, né? Depende ao que damos ouvido. E aí entra o sentido da escuta. Isto que escutamos, o que sentimos, o que cheiramos, o cheiro é um dos sentidos menos contaminados. Né? Porém, menos contaminados, mas de repente aquele que nos conecta mais com aquilo que já vivemos ou com o passado, com as lembranças. Quando alguém se lembra do passado, se lembra geralmente um cheiro que tinha de criança, de uma fruta, de uma cozinha, da mãe cozinhando, né? E através dessas percepções, criamos fortalezas ou criamos fraquezas. Através do que vemos, eu posso ver algo e posso só apreciar a beleza, ou apreciar ou valorizar isso, ou isso ou posso criar uma emoção em função disso. Porque o que vemos, inclusive, principalmente os símbolos, nos condiciona. Nos condiciona. Eh, umas das transgressões mais importantes pode ser uma das virtudes ou das correções mais importantes. Quando alguém vê, o casal está caminhando por aí e o esposo olha para outra mulher e vira para olhar para outra mulher. Isso pode ser uma grande transgressão. Ou não. Depende se esse olhar vai carregado de um sentimento. Se a pessoa pensou, por isso as imagens são tão sensíveis, né? Pensou em fazer alguma coisa que nunca fará. Por isso se chama a mulher proibida, né, na Torá. O homem proibido. Pensou fazer algo que nunca fará. Quer dizer, quando você pensa, por isso que desde todos esses sentidos, acrescentamos mais um, que é o pensamento. Se bem não está no Zohar, o pensamento também é uma de nossas portas, né? Eu pensei, eu emocionei uma parte de mim, não só percebi algo como uma beleza, enfim, tudo bem, uma obra de arte, sino que eu emocionei uma parte de mim que me leva a querer essa obra de arte, a querer esse carro, ou achar que é injusto que o outro tenha esse carro e que eu mereço isso, né? Isso já leva uma emoção. E quando nós armamos um pensamento ou uma palavra com uma emoção, porque a palavra só é a ordem do pensamento, né? Com uma emoção, combinamos, o fato é necessário. Porque se o fato não acontece, estamos gerando uma energia que vai ser tomada pelo anjo da morte. Por isso, eu esclareci que quando falo em morte, não falo só de morte física, apesar de que a morte física é uma consequência de todas as outras mortes, né? Vai ser tomada pelo anjo da morte. Como falamos em algum momento, a promessa, o juramento, a mesma coisa. Eu estou me prometendo a mim mesmo algo. Mesmo sem prometê-lo verbalmente, eu pensei naquilo, como eu falava do projeto, por exemplo, e eu quero ter tal coisa. Eu quero para mim determinada coisa de início. Beleza, todo o projeto vai carregar essa energia. É a mesma coisa, né? Estamos falando da mesma coisa. Eh, Se eu determinei que eu, por exemplo, eh,
vou usar o produzido de um projeto, de um negócio, de uma empresa ou de algo que eu estou fazendo para ajudar aos outros, é bem provável e bem louvável, né? Ótimo, para ajudar aos outros, que legal. Daqui a pouco vem uma ordem de compra por 1 milhão de euros, sei lá. O que vai acontecer naquele momento? Essa ordem de compra era para mim? Provavelmente não. Provavelmente iria ser cancelada, mas chegou até mim. Para que chegou para mim? Para me testar. Vamos a outro exemplo mais prático. Você quer carro, e aí alguém te diz que você tem a possibilidade de receber um dinheiro. Então você fica pensando com esse dinheiro eu vou comprar o carro, esse dinheiro eu vou comprar o carro. Mas o que chega primeiro para você é para te testar. Você está preparado para isso? O que eu vou fazer com esse carro? Não, esse carro eu vou dar para, não sei, um familiar. Ou eu vou ajudar as pessoas e, não sei, vou comprar vou ter 1 milhão para doar para outros ou para ajudar, ou minha empresa vai ajudar muitas pessoas. Beleza. Quando você recebe esse dinheiro, qual que é o primeiro pensamento que vem? Esse primeiro pensamento está de acordo com a energia que fez com que isso chegasse até você? A ver se você entende, não quero confundir, mas são conceitos bem interessantes para entendê-los. O que faz com que algo chegue para mim é todo o que eu alinho interiormente, beleza, ótimo, um processo de criação, e isso carrega uma energia. Para que estou fazendo isso? Quando nós falamos em influenciar, sim, tudo bem, eu queria esses recursos para abrir, não sei, uma empresa para ajudar tantas pessoas. Esse recurso chegou. Chegou com o mérito que eu coloquei de início, ou seja, a energia de ajudar tantas pessoas. Algo vai acontecer que vai me trazer algo que em método chamamos oportunidade, né? Veio uma oportunidade. Beleza, que ótimo. Oportunidade de fazer isso. Qual que é o primeiro pensamento? A oportunidade de receber esse dinheiro. Ah, que agora eu vou viajar, vou comprar roupa. Eu esqueci daquilo que eu ia fazer. Então, o mais provável é que essa oportunidade não prospere, porque não está coincidente a ferramenta que trouxe isso, né, a alavanca que eu usei para isso acelerar e vir para mim, e o que eu estou pensando agora que eu vou fazer. Né? Quando me avisaram que tal coisa, né? Uma notícia boa. Para que veio essa notícia? Para me testar. Para que veio essa ordem de compra? Que seria cancelada antes, mas quando eu mudei, reorientei o que eu iria fazer com esse dinheiro, foi cancelada depois. E as pessoas não entendem por que acontecem essas coisas. E isto é o mais sutil, do mais sutil, do mais sutil. E esta para já nos traz a oportunidade de falar disso. Então, temos juízes, temos policiais. E se não estão nas cidades, tem que estar em nós. Colocarás juízes e oficiais para cuidar tuas portas, para cuidar o que você diz, o que você vê, o que você pensa, em que momento pensa, no início do projeto, no final, juízes e policiais, nos limites, nas portas. Por isso eu falei dos portais, e agora vamos entrar um pouquinho mais no assunto dos portais. Eu quero mostrar isto com alguns slides para vocês. Mas um portal, por exemplo, vamos colocar um exemplo de um portal. Vamos pensar. Quando você vai da sala para o banheiro, ou para o teu quarto, ou para um corredor na tua casa, você está atravessando o quê? Portal, uma porta. O portal, o batente, o limiar, o portal, é o lugar de onde se prende o anjo da morte. Por que acontece isso? Por qué será que acontece isso? Depois eu vou fazer 2, 3 perguntas para vocês responderem no chat. Quando eu estou atravessando essa porta está atrás de mim, essa porta principal lá, que dá a uma sala. O que acontece quando eu estou no meio?
Estou nesta sala ou estou na outra? Estou no meio. Todo o que seja indeterminado, indefinido, é uma moradia perfeita para o anjo da morte. De aqui se entende um pouco mais, estamos dando mais um passo para quando falamos da incerteza, da falta de certeza, da dúvida. Todo o que envolve uma passagem entre um lugar e outro, entre um humano e outro, entre o fim de um projeto e o início de outro, entre o fim de um emprego e o início de outro, o que você coloca lá nesse portal, nessa porta? Quando você quer acessar portais, é o lugar onde habita o anjo da morte. Inclusive o canal de parto é uma porta entre um mundo e outro. É um lugar onde habita o anjo da morte. Aonde morrem os bebês? Mortes neonatais ou prematuras de bebês? No canal de parto. Ou por questões físicas ou por questões mais sutis. Por exemplo, tem vírus que só se pegam no canal de parto. E vai fazer com que o bebê morra naquele momento? Não, um mês depois, 2 meses depois. Vai fazer que a mãe morra? Não, um mês depois, 2 meses depois. Mas nesse momento da transição entre um lugar e outro, né? Porque alguém pode dizer, tá, como vou me cuidar disso? Consigo colocar uma mezuzá no canal de parto? Não, mas consigo colocar espiritualidade e entendimento e percepção em todas as tuas portas. A mezuzá, para os que não estavam em reuniões anteriores, é um rolinho de Torá, é como se fosse um pergamino que está lá dentro a parte de fora da mezuzá é um lugar para, vocês devem ter visto, nos batentes das portas, principalmente nas casas judeus, é um contenedor, né? Pode ser de qualquer material, esse lugar onde se coloca a mezuzá. Não faz a mínima diferença isso. O que está dentro, sim. Tem que estar escrito perfeitamente e tudo. Isso vai no batente da porta. Vou mostrar uma imagem agora. Para quê? Bom, se pergunta para um judeu, é para ter aproximação com Deus. Mas geralmente não se sabe por quê. Por que uma mezuzá? E por que aí? Por que não colocam antes, depois, na parede, aqui no meio da sala? Por quê? Porque ali é onde habita o anjo da morte. Não tem nada a ver com conexão com Deus. Bom, todo tem a ver com conexão com Deus. Mas o foco principal é se afastar, é decir, desconectar o anjo da morte desse lugar, desse marco, desse batente ali, desse limiar, desse lugar. Vou explicar um pouco mais isso também. Mas não para diretamente ter, por que teria que ter uma conexão com Deus exatamente ali? Ou teria que fazer uma oração exatamente ali? Não, o que eu quero naquele lugar que não me pegue o anjo da morte, só. Ou que a transição, entre a transição de um lugar e outro, tenha uma conexão. E esse é o principal sentido da mezuzá. Conectar uma coisa e outra. Se vocês vão na sinagoga, não sei se tem judeus aqui, mas se vão na sinagoga, um dia podem ir, até se não são judeus, um dia vão e escutam e veem, né? Termina uma porção, uma parte ou uma leitura da Torá, e antes de começar a seguinte atividade, se faz uma oração. Ou se faz alguma coisa, outro ritual. Por quê? São uniões, são rituais de união. Por quê? Bom, agora todos sabem. Porque nos lugares de transição habita o anjo da morte. Porque não pode ficar um lugar que diga, bom, terminou isso aqui. Bom, agora vamos fazer um silêncio, daqui a pouco começamos com uma outra atividade. Não, não, tem que ter algo. Tem que ter uma oração, um canto, alguma coisa. Eu não sei se também nas igrejas católicas isto funciona, mas provavelmente parte disto tenha ser dado também. Do judaísmo, né? Ou das sinagogas. Algo tem que ter no meio. Bom, na Igreja Católica, pelo que me contaram, né? Existem, tocam instrumentos, tudo, e depois, né, reiniciam outra atividade. Mas tudo isto se perdeu nos tempos. Mas essa seria
a finalidade, se perdeu o sentido, talvez não o rito, né? O ritual, mas vazio, porque não se entende por que se fazem essas coisas. No teu dia a dia, pensar o que você faz, onde existe um corte, um espaço intermédio, e depois você continua. Agora coloquei o exemplo da porta, porque o exemplo da porta é muito prático de entender e muito fácil de entender. Tanto que uma mística que o entende assim dessa forma e coloca lá um rolo de Torá, desde há muitos e muitos e muitos anos, e hoje praticamente não se entenderia por que está isso lá. Aqui está, Shoftim, colocarás juízes e oficiais nas tuas portas. Justiça, justiça. Depois, no versículo 20 da mesma paraxá, diz: justiça, justiça perseguirás. Aí podemos entenderlo como que justiça no mundo de cima, justiça no mundo de baixo, ou ainda, faz muito mais sentido no nível místico e segredo da Kabbalah, justiça antes e justiça depois. Isso seria equilibrar os dois ambientes por onde você está passando. Estou falando fisicamente, mas não físico também. Você pode levar para qualquer analogia. Isto é fractal, isto ocupa o universo todo. Entre dois espaços ou tempos, ou coisas ou lugares que você habita, equilibrar. Tem justiça aqui, justiça aqui. Justiça de todos os lados. Porque qual que seria, então, o segredo do segredo? Por que teria que estar ali o anjo da morte? Porque você muda de uma energia para outra. Não importa se muda do banheiro para a sala, da sala para o quarto, você está mudando de energia, de níveis, porque são ambientes e lugares diferentes. Você muda de um emprego para outro, então ali precisa justiça. Justiça são as balanças, balançar. E quando não está balançado, vai ter uma energia que vai te atrapalhar. Em Kabbalah chama anjo da morte, né? Então, pode ser que os dois ambientes estejam perfeitamente balançados. E esse seria o objetivo físico da Mezuzá. Algo que una essas duas energias, esses dois lugares. Vê que podemos ir ainda mais profundamente? Mas esta é a ideia principal, este é o segredo principal da porção. De todo o que eu tenho aqui nos slides, vou compartilhar com vocês o que não falamos até agora, se temos mais alguma ou frase que precisa ser vista. Ou... Depois da porção, nós vamos ver a estrela de Davi, que não é só de Davi. Vocês vão ver que é uma estrela que já se usou em outras, e se usa ainda em outras culturas, não só no judaísmo. E desde quando se usa no judaísmo? E que simboliza? E que nós podemos simbolizar com isso? É um símbolo? É apenas uma estrela, uma figura geométrica? Tudo isso nós vamos entender. Por isso, a parte de gematria, de letra, hoje não vamos ver letra em si, que a próxima seria a letra Yud, porque a letra 9 e a Tet nós já vimos antes de tempo, não na ordem cronológica, mas a próxima semana próxima vai ser a letra Yud. Mas hoje vamos ocupar esse tempo para ver a estrela de Davi, que já traz dentro geometrias, ensinamentos, talvez saímos um pouquinho da Kabbalah também e vamos para outros lugares, mas a ideia é que possamos compreender um símbolo, camadas de entendimento. Quantas camadas de entendimento tem um símbolo? Milhões, bilhões. E o principal que vamos aprender ali é que quando alguém diz, oh, esto representa uma coisa e esto representa outra. Sí, quem diz isso? Para a pessoa representa isso. Representa o triângulo de cima uma coisa, o triângulo... Sim, mas onde está escrito? Tudo bem, quem que escreveu? Tudo bem, por que escreveu? Tudo bem, podemos escrever outra coisa? Entende? Não, não, não estamos presos do que significa um símbolo. Podemos resignificarlo o podemos significar absolutamente o contrário a isso. Temos a liberdade e essa liberdade que nós temos que recuperar. Porque eu vejo que a maioria das pessoas querem saber o que mais significa. O que mais significa? Dificilmente vou falar o que mais significa. Dificilmente. Bom, significa também isto, algo rígido. Não, não. Agora chega um momento, nós vamos falar mais. É você que vai dar significado às coisas. Nada, absolutamente nada pode te dar um significado, uma forma.
te conter numa forma. Por que estou comentando isto agora e não quando cheguei ao momento de falar da estrela? Porque de esto se trata ter controle sobre tuas portas, sobre aquilo que me contam que é tal elemento, tal coisa, tal figura. Quando vemos as letras, vemos um sentido amplo. Pode ser isso. E pode ser mais coisas? Claro, pode ser mais coisas. Muitas mais coisas. Né? Mas colocamos de diferentes formas para colocar, isso, e isso, e isso, e aquilo. E isso eu nunca o escutei. Sim, tem coisas que você mesmo vai criar que nunca escutou, ou que nunca viu. Ou que, como agora vamos ver com a estrela de Davi, você vai dizer, não, oh, e isso ali? Eu nunca vi dessa forma. Ah, mas vamos buscar lá, na noite dos tempos, na cultura pré-védica, e está lá. Né? Quer dizer, alguém já pensou nisso, e alguém já viu isso dessa forma. Né? E se não está lá, tudo bem, é uma ideia que você fez descer em função com isso. Isso colabora para teus resultados? O que você está fazendo com tuas portas internas te leva a mais resultado, mais brilho, mais conquistas ou te deixa mais preso? Esta é a pergunta do milhão, dependendo do que você vai fazer com aquele milhão. Isso está no livro de Devarim, Deuteronômio 16 a 21, juízes oficiais, porás para você, dejar em todas as portas que o Senhor teu Deus te dá. Basicamente é isso, depois continua, mas essa é a semente que seus olhos, ouvidos, boca, nariz, tato. Visão, escuta, fala, olfato, pés, mãos e pés. Estas portas são os lugares por onde entra e sai consciência ou domínio externo sobre fatos sobre fatos externos ou você é dominado através dessas portas, através do que escuta, através do que te falam, através do que você vê, através do que alguém quer te mostrar em imagens subliminares ou não subliminares, querem te mostrar algo e você vendo isso, você cria, por exemplo, um símbolo, querem me mostrar esse símbolo e falaram que esse símbolo significa tal coisa e agora eu estou convencido que esse símbolo significa isso, sem questionar absolutamente nada. Os símbolos entram pelo nosso hemisfério direito, diretamente para nosso subconsciente. Não passam por outros filtros. Esse é o grande perigo dos símbolos, e dizer, o símbolo é isso, tal coisa. Adicionalmente, também consideramos pensamento, que é uma das portas entre o metafísico e o físico, assim como a palavra. Para alguns, o pensamento alcança. Para aquele que tem pensamento ordenado, vai precisar de menos palavras, claro que sim. Mas como o pensamento geralmente é caótico, um cúmulo de pensamentos, a palavra ordena ou direciona e depois de um tempo começa a também gerar uma vibração quando você já tem a palavra definida, né? Eh, o ser humano inteligente, então, consigna juízes e oficiais em cada uma das portas para se proteger a si mesmo, de ver imagens que moldem sua imagem, de ouvir relatos que moldem seu relato, ou qualquer outro dos sentidos vale a mesma coisa. Ou você molda, ou as coisas de fora te moldam através de tuas portas, através de teus portais. A próxima vez que você fale e procure portais, tente lembrar de tudo o que estamos abordando aqui. Então, o anjo da morte se posiciona sempre onde há indefinição, entre dois lugares. Né? Todo lugar onde existe uma mudança de energia, de ambiente, de cômodo, nessa transição existe uma limiar, algo que divide e separa um lugar de outro. Pode unir também? Sim, também pode unir um lugar de outro. Aí que está o sentido que eu vou fazer. Um lugar híbrido, sem definição, é o princípio de não definição, é onde habita o anjo da morte. Para deixar bem clara essa parte. Aqui eu fiz esta é uma imagem de alguém colocando no batente da porta uma mezuzá. O Zohar explica que o anjo da morte se prende das portas. Esse é o princípio da mezuzá no batente. A maioria dos judeus acredita que a passagem através das portas, como uma mezuzá, leva a uma conexão divina. Mas o certo é que ela protege para não perder uma conexão divina. Protege de não ter uma conexão para não ter uma conexão com o anjo da morte ou não perder uma conexão divina. A finalidade principal da mezuzá, então, é unir dois espaços com Kedushá. Kedushá, santidade, com Kadosh.
Lembram o que queria dizer Kadosh, santidade? A origem da palavra é completude. É santo quer dizer completo. Olo, completo. A Kabbalah ensina que quando não sabemos o que fazer, é melhor não fazer nada até termos certeza. Porque todo o que você fizer, quando você não sabe o que fazer, vai estar contaminado ou vai estar um mancho da morte prendido ali. Teu projeto, todo, qualquer coisa que você fizer. Uma compra, você vai falar com alguém, eu não sei muito bem, mas eu estou bravo. Não sei o que vou falar, mas estou bravo. Melhor não vai. Melhor não faz nada, porque nesse lugar é onde vai se prender aquilo que você não deseja. No exato momento, mira, pessoal, no exato momento que estava por conseguir conquistar, ganhar, fechar o contrato, aconteceu não sei o quê. Bem nessa hora. ¿Por qué? Porque nessa hora, se aconteceu nessa hora, isso estava significando uma passagem entre duas realidades, entre dois mundos, entre algo que poderia ter iniciado um outro momento na tua vida. Aí que vai se apresentar o anjo da morte. Você se descuidou, bobeou, se entusiasmou com aquela possível ordem de compra, se empolgou com aquela pessoa que te ligou e te falou, Aí você ficou debilitado. E ainda num lugar onde antes e depois. Antes ou depois? Não, você estava no metade do caminho. Empolgado com o que iria acontecer, mas ainda não aconteceu. Quer dizer, você deu um passo para frente. Tua energia deu um passo para frente. Exatamente onde habita o que você não deseja. Exatamente ali. Então, ou mantenha calma e diz, então vou ver, tranquilo. Essa é uma forma. Ou já começa a habitar a nova realidade. Mas veja que exato momento onde existe essa empolgação por conquistar ou por achar que você conquistou, mesmo que depois isso não aconteça, é onde te ataca essa energia, essa dúvida. Da mesma forma, a dúvida é um princípio de indefinição, que quando habitamos, nos conectamos com todo o que nos leva a regredir aos estados anteriores ou indesejados. A dúvida, esto da dúvida saben que é uma constante, né? Quando ensinamos Kabbalah, quando ensinamos xamanismo, quando ensinamos cultura da Índia, a dúvida é uma constante. A dúvida te atrasa. Já trouxemos isto em exemplo do Japão, do Oriente, do Medio Oriente, dos mongóis, de todas as culturas, até dos esquimós, do que significa a dúvida. Estar no limiar, então, entre dois espaços divididos, passando todo isto a limpo, sem estar completamente em nenhum deles. Um ponto de transição ou de indecisão, onde a pessoa não pertence inteiramente a um lado ou a outro lado. Se chama cuidar as portas. Se vamos no Tibete, por exemplo, tem o livro tibetano dos mortos. O livro tibetano dos mortos seria justamente a passagem. O Bardo Todou se chama o livro originalmente. Bardo Todou seria um espaço entre duas realidades, um espaço entre dois mundos. Neste caso, entre a vida e a morte, onde ali tem diferentes vozes, né? Tipo sacerdotes, lamas que se aproximam e falam e perguntam, né? E todo um preparo que a pessoa tem para esse momento da passagem. Justamente por isto que diferentes culturas ou experimentam ou expressam de diferentes formas, né? Os juízes e oficiais representam então a necessidade de vigiar e autocontrolar sobre todo o que move as emoções, garantindo que o que entra e sai por essas portas seja fortalecedor e não enfraquecedor, saudável e não prejudicial ou corruptor. E acima de todo, que na hora de avançar e atravessar portas, façamos isso com decisão, definição e certeza. Vamos ver umas portas na árvore da vida. Uma porta entre a visão e a cegueira. A ideia que desce. Tive uma visão, tive uma ideia maravilhosa. A contaminei? Bom, isso depende da porta. Uma porta entre a inexistência e a existência. Coloquei, ordenei meu pensamento, movi minha realidade com isso, coloquei palavra definitória, palavra plena. Bom, então existo, tenho existência. Sou eu que estou falando. Isso vai de mim para o universo. Aquilo que eu decidi fazer e criar. Estou fazendo isso com certeza? Bom,
Todo isso chama existência. Quando você vai no xamanismo, por isso falei que iríamos sair um pouquinho da Kabbalah para tentar trazer mais entendimento. Inexistência são doenças terríveis. Existência são outro tipo de doenças, mas sutis ou que podem ser curadas de outra forma. Uma porta, então, também entre a presença e a ausência. O controle das emoções, da escuta, presença. Eu controlo minhas emoções. Eu sei de que forma estar presente, sem reação. Você age de acordo com o que você decide fazer, porque você tem uma missão embaixo, no mundo físico, né? Esse controle das emoções que, geralmente, através da escuta, a maioria das emoções se geram ali. O que você escutou e de quem você o escutou. Estou colocando algumas portas, só para ver o exemplo. Portas para os mundos físicos. O tacto, o cheiro, está me levando a me conectar com o mundo físico. Está relacionado os sonhos, está relacionado com Yesod aqui, o fundamento, e Yesod também, em metade de Yesod faz parte do mundo físico e outra metade do mundo emocional. Recebe e entrega o que depois vai se concretizar, se materializar. Aí estamos falando, então, de portas entre mundos, entre sefirot, entre dimensões, entre energias. Esto já falei, no versículo 20 diz, Tzedek Tirzov, Tzedek Tirdov, quer dizer, justiça, justiça perseguirás. Já o falamos, né? Em quanto a buscar o equilíbrio. Por isso, então, a integração, a certeza, a definição, o discernimento, a decisão, a determinação são os grandes escudos para proteger os anjos da vida. Porque não trabalhamos para nos desfazer do anjo da morte. Na verdade, a única forma de se desfazer do anjo da morte é proteger os anjos da vida, que são os que vão estar custodiando para você as portas. Quando você muda a percepção e entende aonde habitam as energias. Dessa forma vai ser muito fácil controlá-las. Mas primeiro preciso entender aonde que elas habitam. Então, quando falamos da estrela de Davi, estamos falando justamente eh, de algo que en hebraico se llama Maguen David. ¿Qué sería Maguen David? Maguen David es escudo de David, no estrela. Aí já temos uma diferença com aquilo que nós entendemos, uma estrela é algo que está brilhando no céu, ou uma estrela talvez porque tem pontas, mas não só pontas tem aqui. Tem triângulos, tem pontas internas, tem muitas coisas, né? A estrela é de 6 pontas, é muito mais antiga, aparece na Índia, em Grécia, em culturas do Oriente. Na Índia chama Shatkona. Depois vamos ver se conseguimos ver uma dessas, se temos tempo. Até os dias de hoje se usa para representar diferentes coisas. Que mundo de cima, mundo de baixo, não sei. Diferentes coisas. Qual estrela estamos falando quando falamos da estrela de Davi? Ou do Maguen Davi? Ou da estrela de 6 pontas? Tem várias aqui, né? E cada uma, se for pela forma, muitos me falam da forma, do triângulo, do mundo da alma e o corpo. Tá bom, beleza. Pode caber esse significado. Mas de qual estão falando? Dessa primeira? Esta que está simbolizada en muchos lugares y, por ejemplo, los aviones israelenses tienen la estrella de David, mas toda pintada de azul. Es decir, y está en este formato, y no deja de ser una estrella de David. En otros lugares, la bandera, por ejemplo, vos encontráis aquí, dos triángulos superpuestos o sobrepuestos. Y aquí tienen dos triángulos entrelazados o abrazados, cheios. Aquí no, en esa otra eles não estão cheios, são linhas, 2 linhas, cada triângulo. E aqui já é diferente, as pontas não são arredondadas. Mas qualquer uma que você vê, vai dizer, sim, uma estrela de Davi. Mas será que o significado é o mesmo? São figuras diferentes. São figuras diferentes, né? Então, o primeiro, o que parece? Bom, parece uma estrela de 6 pontas, 2 triângulos equiláteros em posições diferentes. Beleza. Podia dar números, sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses números têm uma soma? 6, 10, 15, 21. Será que tem alguma relação? Sim, deve ter. 6. E se eu multiplico
Aqui tenho 6 vezes 4, 24, vezes 5, 120, vezes 6, 720. É um número. Será que tem alguma relação com 720? Porque posso somar, multiplicar. Se eu vejo como algo estático, me perco aí. Digo, bom, pronto. São duas pontas, uma para cima, para baixo, e é uma estrela, e isso é uma ponta, e acabou aí. Que tipo de significado, que tipo de proveito eu poderia tirar quando 5 bilhões de pessoas veem a mesma coisa? Perdeu a ideia de arquétipo. Que poderia ser na minha vida isso, de diferença? Né? Aí que está, aí começamos. Esse é o início de tudo. Mas se eu digo, bom, tem dois triângulos, um para cima e um para baixo. Isso é óbvio, né? Mas eu já separei os triângulos aqui. Se vê um pouco diferente, né? Mas continuam sendo dois triângulos. Equiláteros em posições diferentes. É a mesma definição de antes. Pode ser mundo de cima e mundo de baixo? Olha que lindo. Soa bonito, né? É uma definição. É algo que eu posso entender. Olha, tem um mundo de cima e um mundo de baixo. Aqui estão desconectados. Aqui estão conectados? Aparentemente sim. Vamos ver. Esto ya sería tan obvio. Si yo coloco los triángulos de esta forma, esto se parece ya más, aliás, es un losango, algo que todas las culturas ancestrales respeitaban. Tal vez ellas veían dos triángulos allí también, o tal vez no. Y ese losango tiene una línea intermedia, tal vez un lugar a ser superado, transbordado, puede ser un río, una borda, puede ser muchas cosas, ¿no? Mas ya los significados van se ampliando, vamos teniendo un leque de possibilidades, né? Desse símbolo. Então, eu peguei o mesmo símbolo agora. Também é óbvio. Mundo de cima e mundo de baixo. Eu falo para você, aonde que está o mundo de cima? Eu vejo mais o futuro e o passado ali. Eu vejo mais. Então, quer dizer, é o mesmo símbolo? Bom, sim, é o mesmo símbolo. Eu posso juntar um pouquinho aqui para vocês verem. É o mesmo símbolo, é a estrela de Davi. Mas ela tem movimento. Eu não posso permitir que ela se movimente. Ela está condenada a ficar sempre da mesma forma? Não, né? E aqui? Eu passei agora uma para um lado, outra para... Mas continua sendo a estrela de Davi, ¿eh? Ou não sei se era de Davi, bom, depois vamos ver. Mas ela está um pouquinho diferente. Hoje ela acordou um pouco mudada. Eu consigo ver agora o mundo de cima, o mundo de baixo, ou consigo ver muito mais coisas? Ou não vejo nada? Claro, não vejo nada porque ninguém me contou isto. Ninguém me trouxe este continho. Mas eu poderia dizer aqui que tem os quatro elementos. Tem quatro elementos aqui nas pontas. Ó, terra, ar, fogo e água. E você já estaria vendo outra coisa. É interessante, hein? E no meio, no centro dos quatro elementos, o ser humano. Veja que lindo. Maravilhoso, né? Mas se ninguém te explica nada, agora, vamos ver aqui. A direita e a esquerda é a mesma imagem, né? Não diferem nada. Eu coloquei uma estrela de Davi. Mas em nenhum lado, nenhum livro, em nenhum lugar diz que ela tem que estar nesta posição. Ela só diz que são 6 pontas. Pesquisem lá no Google, na IA, onde vocês quiserem. É uma estrela, assim, de 6 pontas, chama Maguen David. E isto? É a mesma. Por que seria mundo de cima e mundo de baixo? Vê que já o discurso muda? Então, se eu tenho uma estrela de Davi, com o triângulo de cima apontando para cima e o de baixo apontando... Aí sim tem um mundo de cima e um mundo de baixo. Mas não podemos esquecer que o mundo gira. Como seria então o mundo de cima e o mundo de... Seria isso a estrela de Davi. Perdeu totalmente o sentido original, né? Totalmente perdeu o sentido original. Bom, vamos ver. E se eu coloco duas, uma sobre a outra, não seria que reforça muito o conceito de mundo de cima, mundo de baixo, feminino, masculino e tudo o que todas essas culturas veem? Duas vou colocar, uma em cima da outra. E vocês vão dizer, agora sim, temos uma estrela de Davi super poderosa. São duas estrelas de Davi, uma em cima da outra. Confuso, né? É um dodecaedro. O dodecaedro seria o dobro de potência do decaedro. Podia ter muitas pontas aqui que seriam, não sei, posso simbolizá-la como eu quiser. Aqui tenho 12 signos, né? 12 signos do zodíaco, 12 planetas, olha que bonito.
é interminável, né? Poderia fazer 24 lados. E se isso girando, então, é uma estrela de Davi? Não, é mais do que uma estrela de Davi, são duas. E está girando agora. Então, de qual estrela estamos falando? ¿Desta da esquerda ou da outra que está entrelaçada? Não é a mesma coisa. Eu vejo coisas diferentes, não sei vocês, mas totalmente diferentes. Se vamos pela esquerda e usamos um pouco, agora vamos usar um pouquinho do hemisfério esquerdo, eu digo complementação, sim, se complementa. Hierarquia, claro, porque as pessoas me falam, esse é o mundo de cima, esse é o mundo de baixo, masculino, feminino, esse é domínio de não sei o quê, e esse é subordinação. Então tem hierarquia, né? Tem ordem, sim, porque uma está acima e outra abaixo. Tem funções, claro, claramente. Uma se dedica ao mundo de cima e outra ao mundo de baixo. Então, as pessoas estão dando funções para ela. Tem interação, claro. Estão uma acima da outra, embaixo da outra. Tem dualidade? Sim, definitivamente. E a outra? Tem as mesmas coisas? Bom, na verdade, se, continuando na interpretação, né, e na simbologia e no arquétipo, eu poderia dizer, olha, a outra tem função, tem movimento, tem um fluxo, tem continuidade, tem um abraço, tem sexo, tem um todo unificado. Olha, aqui conseguimos ver essas coisas. Quer dizer, um símbolo é totalmente diferente do outro. E as duas se chamam Maguém Davi e as duas se chamam Estrela de Davi. E o único que você sabe disto é que uma representa o mundo de cima, o mundo de baixo. A ideia é que quando nós vamos avançando, você vai ampliando a tua percepção e não só pensando na Estrela de Davi, pensando em todos os símbolos que você conhece e as coisas que te venderam baratinho, né, para você comprar e fáceis, né? Não para você comprar o pingente, para você comprar a ideia, que é muito mais poderoso. 6 pontas. Beleza, ótimo, maravilhoso. 6 pontas, estamos todos de acordo. Aqui dentro já se vê algo diferente, né? Se vê que além das 6 pontas temos um hexágono. Conseguem visualizar um hexágono? Eu fiz aqui um preto hexágono e nas... Beleza. E também 6 pontas internas no hexágono. Aí teríamos falando de 12 pontas, então. Porque as pontas também estão apontando para fora e são pontas, ou não são pontas? Então, por que só 6? Podemos ver 12. E aqui, 6, isso podem escrever no chat se vocês quiserem. 6 é o quê? Escreve, o que é isso? 6 entradas. Qual que é uma palavra que possa significar o contrário de uma ponta? Se eu não coloco as flechas, você o vê? Bom, 6 é alguma coisa. Ninguém escreveu nada. É difícil, ¿eh? Temos professores, psicólogos, médicos aqui no grupo, né? Bem, tudo bem, vamos continuar. Então tem 18, por enquanto vamos chamar lugares. 18, não era só 6, que eu posso identificar, porque também tem linha reta, tem outras coisas ali, mas vamos, tem um hexágono, aí pode ser 19, tem 6 triângulos equiláteros ao redor, poderia ser 25, e tem uma estrela, pode ser 26 também, né? Ok, tem mais triângulos lá de dentro da estrela e mais objetos, figuras geométricas. A riqueza dos símbolos, então, definindo esta parte, está em sua capacidade de gerar múltiplas interpretações, dependendo do contexto cultural, histórico e até pessoal de quem nos visualiza. Aqui se entende isto com todo o que mostramos, né? O que eu chamo de camadas de significado. Camadas de significado. Antes, enxergávamos 6 pontinhas. Que vai saber o que significavam, né? Porque, tudo bem. Cada um entendia essas 6 pontas diferentes. Podem ser 6 dias da criação, também podem ser 6 dias da criação. Sim, muitas coisas. São camadas. Dizemos que o óbvio são as 6 pontas, porque o ser humano só vê 6 pontas.
ou 6 vértices. Aí já estou dando uma ajudinha para você. Vértices. Até que alguém lhe informa que existem 6, ainda não estou revelando aí a palavra. Alguém te informa, por que alguém tem que te informar que existen 6 alguma outra coisa aí? Porque nosso psiquismo não vê o buraco, não vê a falha, não vê a depressão. Ele vai ver as pontas. E não porque seja otimista, porque é inerente do ser humano. Ni conseguimos nomear isso que não são pontas, entendeu? Podíamos facilmente dizer, é um ângulo, sim, é um ângulo aberto. Quanto que terá esse ângulo de graus? Vamos ver, eso tiene a ver con la estrella de David, directamente. Estamos no DNA da estrella de ese señor David. Contra vértices, vértices internos, depressões, interseções, possibilidades, né? Não vou falar uma, porque não existe uma possibilidade. Também como são pontas, são lugares, as pontas são pontos cardinais, acima, abaixo, não sei, este, leste, oeste, sul, norte, acima e embaixo. Nos está nos dando, então, um cubo, o famoso cubo cabalístico. Está dentro da estrela? Tá também, sim, por que não? E vimos que é um hexágono dentro, né? Também, já vimos antes, mas só para estar atentos a isto. Quer dizer, se é um hexágono, eu posso ter outras interpretações. Eu posso dizer, os triângulos ligam o centro, o hexágono, à periferia, mostrando como o núcleo essencial está conectado ao mundo ao redor. Isso também representa a interação entre o interno e o externo, o espiritual e o material, o individual e o coletivo, tua explosão, tua fora da borda, tua ultrapassar limites, também, por que não? Não estou dizendo que seja isso, mas estamos indo muito além de um significado primário, né? Quer dizer, o hexágono também vale 1. Se eu combino o hexágono com 6 triângulos, nos leva ao número 7, do qual já falamos bastante em relação com os 6 dias da criação e um dia especial, que se chama Shabbat, o descanso do físico, ou das 6 sefirot emocionais, que recebem de Binah e geram algo completo, ou entregam fluxos de energia para uma sétima sefirá, que é Malkut. ¿Complicamos un poco? Sí, claro, é isso que precisamos fazer, complicar um pouco. Sempre precisamos complicar um pouco mais de aquela coisa infantil que nos vendem por conveniência, né? Podemos ver também um símbolo de fluxo dinâmico entre as diferentes dimensões, por onde a energia flui de cima para baixo e volta para cima, se renovando em seu centro. Tua realidade, tua vida, tua criação, esse próximo pacote de vida, é complicado. Por isso precisamos criar símbolos, ou pelo menos se temos um símbolo, tentar ver a completude, o completo, o kadosh. Se vemos a completude da estrela, estamos vendo a parte santa, de acordo ao que já mencionamos e que todas as etimologias nos acompanham. Isto tem movimento? Opa, então, num contexto mais atual, podemos dizer interconectividade, interconexão de todas as coisas, ideia de que todo está ligado a partir de um núcleo comum, seja no contexto de comunidades, ideias, redes digitais, inteligência artificial, o que você quiser. 120 são a quantidade de graus deste ângulo. Já temos um nome para isso, é 120. E 120 vezes 7, quanto é? 720. Não tínhamos visto antes os 720? Sim, tínhamos visto. Aqui, quando multiplicamos, apareceu um 720. Olha que interessante. Então, as conexões são muito mais acima, ou sofisticadas, não assim complicadas, mas sofisticadas que nós acreditamos que eram, né? Em Gênesis 6:3 diz, Deus disse, seus dias serão 120 anos. 120 anos está determinado para nós, dali para cima. 120 também é a idade que Yahvé deu aos homens e a idade que morreu Moisés. Nesse sentido, 120 pode representar a completude ou o fim de uma era antes de um novo início. Se nós consideramos uma era, podemos falar que estamos na sexto milênio, né?
e que todos estes aqui são ciclos e eras que vão evoluindo. Então, a estrela poderia representar também um ciclo da humanidade completo. Poderia. E a palavra vinho vale 720 também, Jiajin. E que falamos acerca do vinho? Aqueles que não estavam, procuram no YouTube e vão encontrar significado profundo e o segredo no vinho. E o segredo sai quando entra o vinho. Não muito vinho, senão vai sair o que você não quer. Qual que é o segredo? 720, está aí no meio da estrela. Tem um segredo. Talvez não consigamos revelar hoje o grande segredo, mas está aí. Algo está nos falando isto. Isso se chama a taça do Kiddush, do vinho, que é muito usada, por exemplo, no judaísmo. Quando se faz o Kiddush, se olha para o vinho, se olha o vinho que está dentro, para tentar ver nele o quê? Os segredos dos 72 nomes de Deus. E aí temos 720 o vinho, reduzido também 72. Quer dizer, uma coisa se conecta, se conecta e se conecta e se conecta. Quase que podemos dizer infinitamente. Claro que aqui não temos o tempo e o espaço, estamos no mundo físico para conectar isto infinitamente, mas vocês continuarão conectando e conectando. Se eu assumo, então, que esse hexágono vale 1 e somo esse hexágono aos 21 que nós tínhamos, também temos 22. 22 letras? Sim. 22 arcanos do tarot maiores? Também. 22 energias. Número 22. Se multiplico, como eu falei, já tinha feito aqui o slide, volta a 120. Primariamente, sem fazer muito esforço aqui, nós vemos conexão com 2, 3, 6, 12, 18 e por aí vai. Com as estrelas, porque afinal estamos nomeando como uma estrela. Então, com o brilho. Com um escudo de proteção, que se chama Maguen Davi, com forças opostas, com forças conectadas, com forças abraçadas, interligadas e entrelaçadas, com equilíbrio, com segredo, com Kiddush, com 72 nomes, com 22 letras, com interno e externo, com pacto selado entre Deus e Abraão, com os céus e a terra, com o sexo, como nós vimos, com o árabe Koach, não? Sim, também, olhei. Podemos dizer que as 6 primeiras letras das 6 palavras, ou todas as 42, as 7 sequências, estão, podemos encaixá-las em 7 Maguen David. Um dentro do outro, um do lado do outro. São os códigos de 6 letras do árabe Koach. Então, quando nós falamos emoções que fortalecem, emoções que enfraquecem, podemos vê-las aqui também. Mas temos que ter juízes, portas, policiais, oficiais aqui no meio. Porque não vamos pensar que, porque existe aqui simbolizado o mundo de cima, mundo de baixo, isso é um lugar de fácil acesso. O mundo de cima são emoções que fortalecem, são palavras que criam, são sementes que crescem, são pessoas entusiasmadas, são brilho no olho. Então, não é porque eu tenho uma estrela e faço uma pequena meditação, eu vou daquilo que me enfraquece para aquilo que me fortalece. Ou escuto uma meia hora o Anabekor, ou faço qualquer mantra, tantra, ou qualquer outra coisa. Tenho que pensar que existe um caminho, e esse caminho está simbolizado. E não só na Kabbalah e na mística judaica, em todas as culturas. Posso pensar, então, no material e o espiritual. Opa, parece que tem um erro, né? Como? O espiritual não está acima? Não, 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 pelo que você me diz, o espiritual é a base de tua vida, então tem que estar embaixo. Tá vendo? Não existe embaixo nem em cima, né? Mas, e sabemos que isto gira também. E se isto gira, também não teria embaixo. Mas faria muito mais sentido, né? Colocar o espiritual como uma base e o material como um resultado elevado deste mundo físico. Através do quê? E aí tem a palavra e escuta, que são portas interiores. Que posso colocar? Keter e Tiferet, o caminho que me leva sempre a me superar. Volto a meu centro, busco o Keter. Volto ao meu centro, busco outra conquista. Através do quê? De um equilíbrio ante Gesed de Geburah, entre a bondade e a força dos limites, entre a expansão e a contração. Posso vê-lo dessa forma? Sim. Quem está aqui no meio? Eu.
Você. E se eu coloco da outra forma, que não deixa de ser uma estrela, mas eu dou uma pequena virada na estrela, posso ver a mesma espiritualidade e amor aqui junto para alcançar saúde e prosperidade na minha vida física, porque afinal, assim, não vamos nos enganar, 99% das pessoas buscam a espiritualidade para alcançar coisas no físico, né? Eu sei que você é uma exceção a isso. Estamos falando de 99,9 só. E através do quê? Família e profissão? Ou posso colocar aqui casa e trabalho, sei lá, um lugar onde eu vou permanentemente no meu mundo físico, desde onde? Desde a espiritualidade e o amor, para alcançar o quê? Saúde e prosperidade. E no meio, eu sou. Não sou bonito também? Lindo. Mas isto depende do que você vai criar e não do que eu vou te falar. Entende? Das enormes, imensas, mágicas, infinitas possibilidades que você tem de criar com todo o que se apresenta na tua vida. E não ficar refém do que alguém te disse. Não, porque a estrela de Davi é que me falou esses dias. Ah, é? Antigo, os antigos sabiam. O rei Davi não fazia nem ideia disso aqui. E o Salomão também não. Depois colocaram escudo de Salomão. A estrela de Davi, até o ano 1500, era uma figura geométrica. Só na Idade Média que se atribuem coisas à estrela de Davi, que era a idade das bruxarias, né? Mas por quê? Porque os bruxos também conseguem fazer sua significância aqui. Eles conseguem colocar significados. E os padres da igreja também. E os monges budistas também. Qualquer um que se apresente uma imagem, uma figura, vai conseguir simbolizá-lo e inventar o que ele quiser. Mas esse invento vai funcionar para você. Não é que você inventa sem sentido. O sem sentido seria o que vem de fora já pré-fabricado. Porque não serve para você. O arquétipo dos diferentes septenários, sete, vê? Aqui nós temos na árvore da vida conhecimento, entendimento, restrição, expansão, perseverança, humildade e fundamento. Que o fundamento também inclui o Malkuth, como eu estava falando. E o conhecimento, que é Da'at, também inclui as três séfiras superiores, em grande parte do entendimento cabalístico. É decir, aqui eu tenho as 10 sefirot, mas também tenho 7 pontos que representan todos os mundos septenários. Vamos um pouco mais longe aqui, então. Estar no centro é completar o sétimo vértice, vamos dizer, vértice. Ou completar ainda o 13º. Porque se nós falamos de um vértice e uma entrada, um vértice e uma entrada, um contravértice, temos 12. Mas se você está ali, simbolizando isto, você seria o 13º. Ou seria o primeiro. E sabemos que o 13 é Ahavá, a palavra amor. ¿Podemos fazer algo poético? Sí, desde que o apliquemos e o entendamos em nossa vida, em nossas meditações, vai servir para você. Busca outra forma de simbolizá-lo. Claro, deve ter muitas mais. Vemos, então, o que os outros não veem quando nós praticamos isto. Ampliamos nossa consciência. Essa é a única forma de sentir o que os outros não sentem, de escutar o que os outros não escutam com relação a qualquer assunto, de criar o que os outros não criam. Uma estrela pode ser só uma estrela grudada no cânone de uma religião, como no caso da estrela de Davi, na bandeira de um certo país, ou pode ser uma fonte de possibilidades inesgotáveis. Entende? No mesmo sentido, a morte e a vida, a riqueza e a pobreza, a saúde e a doença, o bem e o mal, podem ser só polos opostos ou podem se transformar numa fonte de riqueza inesgotável para integrar polaridades e transformar todo num formato de felicidade e sustento espiritual. O que você coloca em cada momento de sua vida, em cada sucesso ou em cada fracasso? Isso que você simboliza que aquilo significa, que as coisas são, é isso mesmo que você acredita que as coisas são, é isso que você será se não fizer nada para mudar o que os outros lhe contaram que isso significa. Veja que complicado agora que o tornamos para que isto chegue nas profundezas. Os outros te contaram que isso significa isso, mas você tem aqui pontos de interrogação, interrogações. O que você vai preenchê-lo com que isso? Com o que te contaram? É pobre. É muito pobre preencher só com o que me contaram. Preciso ir na riqueza. É isso que vai te entusiasmar.
A estrela, como todo o que simbolizamos e como todo o que existe, é uma interconexão de inúmeras forças e energias. Nisso consiste o estudo, nisso consiste o sou, eu sei. Ir além, ir além, além. Veja outras religiões, outras culturas. Armênia, Etiópia, e tem a mesma estrela, significada de outras formas. No hinduísmo, na Mesopotâmia, também não é que inventou Davi, ou que isto só não é uma estrela, é um escudo. E muitos cabalistas famosos, esses dias estava vendo uns vídeos de alguns cabalistas famosos, para entender o que eles estão simbolizando, que é coisa deles, mas o que eles estão passando para as pessoas só porque são famosos, e as pessoas acreditam que é isso. Dizem, oh, tal cabalista falou isso, oh, meu Deus, aí é isso mesmo. Agora sim, agora eu sei que é isso. Esse que falei, Shaktona, na Índia, é este símbolo. E, olha, tem coisas que nós agora acabamos de representar, né? Triângulos separados, triângulos juntos, um olho no meio da estrela de Davi, entrelaçados, ¿ve? Uma flor. Bonito, né? Não deixa de ser uma interpretação hinduísta. O Shaktona, eles o consideram a união entre Shiva e Shakti, que é uma dinâmica de equilíbrio. E também o representam desta forma, né? Como esta imagem embaixo. Uma união de duas energias. Como não é mundo de cima, mundo de baixo, Deus e o homem, o pacto de Abraão com Deus. Bom, também pode ser o feminino e o masculino. Também pode ser teu próprio casamento. A estrela de Davi, ou a estrela, ou Maguen Davi, ou a estrela de 6 pontas, ou a estrela de 18 lugares, como você quiser chamar. E aqui temos outra imagem onde as bordas da estrela continuam. Eu desenhei aqui por fora como uma continuação, vê? Continuam, não terminam na estrela. E se estão fazendo algo realmente infinito, porque estas linhas são paralelas. Olha que bonita imagem. Sim, eu achei, pelo menos diferente aquilo de, é algo diferente. Que durante milhares de anos se entendió de esta forma también por esa cultura. Y estaba muy bien, estaba muy bien. Ese símbolo se llama Murugan, Shiva más Shakti. Então, o que nós vamos fazer hoje como visualização? Essa visualização sempre tem que ser assim? Não, porque esta visualização que vamos fazer é de um escudo para atravessar portas, nossas portas. Você pode mudá-la, você pode fazer outra depois. Hoje vamos fazer esta porque tem a ver com nossa aula, né? Uma estrela de Davi, ou uma estrela de 6 pontas, ou uma estrela de como você quiser chamar, com uma intensa luz no meio. Quando você atravessa uma porta, pode simbolizar o que você quiser ali dentro. Mas não se estruture. Hoje vamos trabalhar isto, então, como 6 pontas apontando para o infinito. Cada uma delas com luz própria. E o centro também tem luz própria. Porque se você não estiver no centro, você não está. Falávamos de presença também, né? E você não consegue controlar as portas. E aqui, no hexagrama, tem luz? Todo tem luz, ó, pontos de luz. Um é menos importante que o outro? Não. E fora, também tem luz. Ó, tem pontinhos de luz. Quer dizer, um é menos importante que o outro? Não, não é um menos importante. Todos têm importância. Iniciar com uma respiração rítmica, profunda e confiante. Y visualizamos esta figura con una inmensa luz en su centro, una luz intensa y radiante. Estamos sentados confortablemente, no tenemos ninguna exigencia de colocar manos, pés, olhos de cualquier forma definida, no. Eu vi que vocês estão sentados, podem permanecer sentados, mas sem exigência, esta meditação. Aliás, a exigência é a que vocês impõem. Sentimos uma radiação, então, vou contar um pouquinho qual é a dinâmica
antes de entrar definitivamente na meditação, sentimos então como essa luz vai nos conectar com aquilo que nós decidimos agora nos conectar. E um pouco, estamos indo passos, ¿eh? Sentimos como, vamos a sentir que todo nosso corpo vai receber essa luz, mas o principal é o que chama a intenção que você vai colocar. Com que você decide se conectar. Não tem um lugar fixo para se conectar. Entenda que essa luz contém todo o potencial aguardando para ser direcionado aonde você decida. E se você decide, não decide, melhor não medite. Lembra? Se eu não sei o que vou fazer, melhor não faço. Nos encontramos então nesse conceito de unir camadas de entendimento. Unir o que estava separado dentro de nós. Então, com respiração rítmica profunda, vamos perceber esta intensa luz no centro de nosso peito. Y de allí vamos a irradiarla donde nos decidimos. Para eso vamos a dar 2, 3 minutos o que sea necesario para você irradiar esto con la intención de unir. Interna, externamente. Você va a usar esta luz para unir. Y lo principal antes de finalizar es integrar todos esos aspectos a nuestra vida. Integrar todos los aspectos da nuestra vida. Vamos más profundamente. Todos los aspectos da nuestra vida, todo aquello que parece dividido en áreas, en sectores, en familias, en ideas, integrados. Eso nos lleva a aumentar la certeza en todas las decisiones que tomamos. Entonces, antes de finalizar, vamos a dar más un minuto. Tenta integrar todo a partir de esa luz. Vamos encerrando la meditación. Respiramos confiantemente, pausadamente y conscientemente algunas veces, integrando esta luz a nuestra vida. Vamos, que nos trae principalmente o que podemos resgatar, un aspecto principal de esta porción, entrar y salir de todas las situaciones, de todas las puertas internas y externas, con absoluta certeza y determinación, mesmo cuando externo y interno queiram nos levar a dúvida y a divisiones. Precisión no olhar, observación no ouvir, certeza no falar, todas esas son portas a través de las cuales o sistema vai nos enxergar e através das quais nosso sistema emocional vai atuar. Então, o que fazemos através de nossas portas e do nível de observação. Quando alguém te diz, olha esse, usa esse arquétipo porque é bom, poxa, está te colocando numa situação de você refém de coisas que, imagens que você não consegue significar, interpretar, dar
outros significados, aquele que convém para você. Por isso, quando nós falamos velas, pedras, imagens, todo você pode significar. Que aquilo é preto, então esse é de bruxaria. Não, por que não? Pode ser branco, esse é de bruxaria. Pode ser preto e pode ser kadosh. Não, porque senão as cores e as coisas começam a te dominar. E numa hora todo te domina. E você só vai fazer o que outros te contaram que é. Por isso eu falei, não, a estrela de Davi não vem dos judeus, não vem nem sequer de Davi, nem se chama estrela, nem era usado nos tempos antigos. Alguns o amarram com algum verso do Cântico dos Cânticos, onde diz que o amante se relaciona com o amante. Então era usado para alguns casamentos judaicos porque se estimava que isso tinha a ver com o triângulo de cima, o triângulo de baixo, mas vê, culturas que o significaram. Mas você pode dar teu significado muitíssimo mais poderoso para isso. Estão abertos os microfones. Horácio, tudo bem? Tudo bom, show. É, eu tenho estudado bastante sobre xamanismo Uhum, e tudo que você falou tem essa significação dentro do próprio xamanismo, né? uhum. Sim, João. Então, Você é estudou isso muito de como... todo, na verdade, né? De que você não estudou? E em que parte É, do mundo você não estudou? Você estudou no é, Oriente, em todo lugar, né? sim, um pouco de cada. Um pouco de cada. Mas é muito maravilhoso, né? Saber o que você passou agora que não importa. O que você passou agora é se liberte de todos os símbolos. Uhum. Você usa os símbolos para fazer o bem, mas você não é o símbolo. Tá. Não Entendeu o que eu criarás falei? imagens, né? Está muito claro. Não Isso, isso. criarás imagens. Exato. Se fosse na minha época de igreja, Uhum. seria isso. Isso, Entendeu? exatamente. Ia ser Uhum. uma briga ferrada com a igreja, né? Uhum. Mas, né? Então, Mas você colocou ali um broche dourado, brilhante, né? Todo isto aqui. Uhum. Os símbolos não te formam, né? como você disse, você está no centro Uhum. e você recebeu tudo aquilo para usar em favor, principalmente, da humanidade, que está precisando tanto Sim, sim, sim. Por isso falamos de teu resultado, daquilo que você definiu, né? Se você não disso. tem definição, tudo bem, mas se você definiu tua parcela de contribuição, de participação, de brilho, de influenciar, isto vai, Isso, qualquer símbolo vai funcionar muito mais desde que você exatamente. dê o significado, né? Uhum. É. Perfeito, perfeito. Eu achei isso maravilhoso. Você sintetizou de uma forma maravilhosa, Excelente esplendorosa, como você disse. participação, que bom. Esplendorosa, que bom, João. Fico feliz então. Horácio, Sim, Anne. gratidão. Para mim, teve uma redefinição até a nível de meditações, né? Quando entrar numa meditação, então, orientações baseadas nos resultados, baseados nos trabalhos, né? Que eu Uhum. já venho feito de Sim, estudar também. Trouxe a sim. consciência, o autodomínio, Uhum. orientação. E a Bem. orientação é a partir das minhas definições também, né? Sim, claro, claro. E, E agradecer a você que trouxe a pergunta que disparou esta parte da reunião. Eu falei na quinta-feira, né? Tem muito mais e é bom colocar um espaço dedicado a isso, né? E não só uma uhum. resposta rápida, né? Nossa, Sim. é maravilhoso. E eu tenho uma frase que você fala às vezes, as perguntas abrem, como que Uhum. é? Exato. O segredo não está na resposta, está nas perguntas, né? Nas perguntas, aham. É como que E assim, tem muito que continuar conectando aqui em relação a sim, tudo sim, isso. sim, sim. É como o vinho que abre o segredo que nós falamos, né? A pergunta abre uma chave, né? Uma chave para abrir muitas outras coisas. Se não existe a pergunta, não vai existir a revelação, né? Perfeito. Por isso eu agradeci porque a pergunta veio
de quem veio a pergunta, e por isso que eu sempre convido a participar, a perguntar, coisas que têm a ver, bom, se não tem a ver exatamente com essa aula, em algum momento tem coisas que precisam de mais desenvolvimento, porque se imagina, para a pessoa que perguntou esses dias também, não lembro o que, se eu respondo com monossílabos, digo, sim, serve para isso, não, não serve. Eu estou deixando você preso numa ideia que porque eu a falei, você dá certo nível de crédito no que eu falo, pronto, entende? Estou deixando você fechado numa bolha da que depois vai ser muito difícil você sair. Então, tem coisas que merecem esta explanação e explicação, né? A maioria, mas, bom, muitas que são muito estratégicas porque já vêm influenciadas, né? Vêm nos influenciando muito tempo com certas coisas que precisamos revisar, ver para desandar um caminho que nos levou para um lugar que não é ruim. Entender que, bom, isso serve para essa coisa. Esse símbolo significa isso. Não é um lugar ruim, só que é um lugar que é algo que poderia te abrir tantas possibilidades e oportunidades e acaba se fechando ali, né? Então aí que está a grande oportunidade de desenvolver todo isto de uma forma diferente na vida, né? Bem, bom, uma participação muito bom, agradeço vocês por estar participando, pela presença. Eu comecei falando de presença e agora encerramos a nossa reunião também falando em presença, agradecendo a presença de vocês, a atenção, as perguntas, todo o que recebemos é porque outro ousa fazer perguntas, porque ousamos nos envolver, estar aqui aos sábados, tudo isso, são vocês que criam isso, né? Essa energia. E podemos criar mais, né? Convidem pessoas, divulguem, divulguem dentro de suas atividades, coisas que vocês achem interessantes para dar esse, esse melhor entendimento, às vezes num paciente, num amigo, em alguém que está passando por alguma situação, sempre vai ter algum conceito, algum ensinamento que podemos aproveitar para levar também para multiplicar. Isso que falamos de influenciar. Influenciar vai muito além de ajudar, de dar algo para o outro. Influenciar é algo maravilhoso. Então, encerramos por aqui. Gratidão, Reunião de bom final hoje. de semana. Gratidão, agradeço a todos. Gratidão. Excelente final de semana para vocês. Obrigada. Muita luz, Obrigada. Boa semana a todos. muita luz própria. Boa semana a todos. Igualmente.